Eu tenho para mim que no caso de São... Eu acho que muito claramente você tem dois campeonatos praticamente já resolvidos. O de São Paulo e o do Rio. O de Minas e o do Rio Grande do Sul não. O de São Paulo e do Rio dificilmente escaparão de Palmeiras e Flamengo. Mas eu acho, queria te ouvir, Alicia, que o Palmeiras, além do mais, teve a fortuna, fez por merecer, é claro, de pegar o Novo Horizontino num jogo só no, na Casa Verde. O jogo será no Allianz Parque. Porque já está decidido, a Federação Paulista já autorizou, né? Uma notícia do começo da noite. Por que eu digo isso? Porque eu acho que se fossem dois jogos, haveria o risco do jogo em Novo Horizonte para o Palmeiras. Como mal ou bem, houve em Diadema com Água Santa. Só que o Novo Horizontino é um time muito melhor do que era o Água Santa no passado. Num jogo, é claro, a gente sempre diz, não, num jogo só, sempre há perigo. Em dois jogos, o melhor prevalece. Provavelmente o Palmeiras prevaleceria. Mas corria um risco de, por exemplo, perder a invencibilidade. Você vê assim também ou você acha que eu estou exagerando? Eu sempre acho o jogo único mais perigoso, né? Eu sempre acho que a zebra ela fica ali mais prontinha para fazer a sua participação especial quando tem um jogo só. Acho mais difícil no Allianz do que seria na Arena Barueri, por exemplo. Né? O Palmeiras não faz um caldeirão na Arena Barueri, embora esteja diante da sua torcida, enfim. No Allianz eu acho mais difícil, mas o exemplo que você deu do Água Santa é um exemplo claro os dois jogos tendem a corrigir em favor do time mais forte. Foi inclusive o que aconteceu com o Nova Iguaçu e Vasco. Né? O Nova Iguaçu fez um campeonato carioca melhor do que o Vasco, e os dois jogos provaram isso. Né? Então, especialmente o primeiro jogo em que o Nova Iguaçu, assim, o empate foi um resultado excelente para o Vasco, porque foi triturado, né, pelo Nova Iguaçu, milhões de finalizações, mas eu vejo o Palmeiras com uma superioridade que não demonstrou no primeiro jogo do campeonato, claro, campeonato começando, temporada, aquela coisa, mas o Palmeiras era para ter perdido aquele jogo com o Novo Horizontino, teria sido o resultado mais justo, né? Mas dentro da sua casa é, obviamente, favorito, mas eu sempre acho que o jogo único é mais perigoso, porque não tem esse tempo de você bobear. Os times do Abel não costumam bobear quando tá valendo, né? Você falou assim, olha, agora tá valendo. Né? Dificilmente os times do Abel piscam nessa hora, a menos que seja disputa de pênalti. Aí esquece. Aí um abraço. Mas eu vejo o Palmeiras como favorito, mas eu acho o jogo único bem perigoso, o que torna o Campeonato Paulista ainda mais injusto, né? Porque você imagina que a Lusa por pouco não elimina o Santos, com uma campanha com 50%, menos de 50% dos pontos do Santos poderia ter eliminado e, né, em mais um jogo avançar e estar numa final. Então, para quem gosta de emoção, tá ótimo, né? Mas em termos de justiça, pelo trabalho apresentado, o Campeonato Paulista ele é bem complicado, né? Para usar um eufemismo. Sim, sem dúvida alguma. Olha, Ô, já que foi Zé, falado aí o Santos, o que vocês acham de Bragantino e Santos? eu acho o Bragantino com mais possibilidades do que o Santos. Eu acho Eu o também, Bragantino com mais eu também possibilidades vejo, do que o Santos. eu vejo. Embora, diferentemente do Palmeiras, o Bragantino na hora H sempre tem falhado. Tem Né? fracassado, tem Isso. fracassado. Agora, eu queria saber a sua opinião, Zé, de um outro jogo, fora do eixo Rio-São Paulo. Em tese, o Atlético Mineiro nadaria de braçada contra o Cruzeiro. Só em tese, né, Zé? Não vem jogando bem o time do Filipão, não. Contratou o Gustavo Scarpa, não está adiantando nada. O time vem se arrastando e ganhando ali Ou perdendo, como perdeu para o ou América o segundo perdendo, jogo. né? Perdeu do América. A lá da campanha Isso. do América foi muito interessante. Eu, nesse jogo, apesar do Cruzeiro estar numa situação pior nos últimos tempos que o Galo, eu não vejo favorito, não, entre Galo e Cruzeiro. Pode dar Cruzeiro tranquilamente, porque esse Galo, que contratou alguns jogadores, vendeu outros e tal, não está jogando nada.
Agora, o Rio de E tem Janeiro o a gente vai Filipão, falar. né? Hã? E tem o Filipão balançando, né? Filipão Quando começa a balançando. sair notícia na imprensa de que a diretoria está dividida, se a próxima notícia for que o treinador está prestigiado, a gente sabe que aí, né, já está com a sua situação mal encaminhada. E vale lembrar que o Cruzeiro já venceu o Galo 2 vezes na Arena MRV. Então, Até na é o estreia, né? título. Na inauguração, Inclusive não na é? estreia, na inauguração do estádio, será o primeiro confronto entre os dois times de final de estadual com torcida única, essa desgraça Que acordada coisa, hein? pelos dois clubes, né, por vontade própria, e é o único título acessível para o Cruzeiro, né, na temporada. Então, vai ser bem interessante esse confronto. Agora eu estou de olho mesmo no Rio de Janeiro, viu? O Nova Iguaçu me encantou nos 2 jogos contra o Vasco. E eu quero ver agora diante do poderoso Flamengo, né? Tem um garoto que joga muito bem, que é filho daquele chuchuzinho lá do Flamengo, que é do Fluminense. Tem o centroavante que jogou no Corinthians, no jogo tal de Carlinhos. O Isso. Nova Iguaçu, gente. Olha, o Nova Iguaçu, na final do Campeonato Carioca, eu morro de inveja, eu que sou América. O América está lá na segunda divisão do Rio. E eu vendo o Nova Iguaçu, Laranja Mecânica, né? Laranja Mecânica da Baixada Fluminense. E tem um ingrediente a mais, uma coisa que a gente tem que louvar, que a gente costuma não falar muito dessas coisas. E o Juca lembrou muito bem no programa passado, no Posse de Bola, a figura do técnico, enfim, um técnico negro no futebol brasileiro, colocando o Isso. seu time numa final de Isso. campeonato. Né? Isso. E podemos ter um segundo, né? Se o Juventude passar pelo Inter. O Né? Juventude, O Tá Juventude certo? está lá o Jair Ventura? Quem tá? Não, Não? não, não. Meu Deus, que foi lateral do Grêmio, que foi técnico do Grêmio. Ô, Alicia, me ajuda, que O Rubens socorre a gente aí, Rubens socorre. Eu acho que o tá me, Rubens está dormindo, hein? Roger me fugindo. Machado. Roger Machado, que é uma figuraça. Eu confundi o Jair Ventura com o Roger Machado. Machado. E o Roger, Roger Machado. Nossa, o Roger se manifesta contra o E racismo. mais uma vez tem uma belíssima entrevista sobre a questão racial, porque houve de novo o problema. Porque só lá no errou uma jogo. coisa. Ele não foi lateral direito do Grêmio. Ele foi Lateral esquerdo. do Grêmio. Isso. Roger Machado. No, Isso, diga. falou sobre esses casos. Eu, inclusive, conversei hoje com o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, sobre a questão da Conmebol, né, sobre a não manifestação da Conmebol, praticamente, a respeito dos casos de racismo na Libertadores e na Sul-Americana. E ele me dizia isso, que ele tem conversado com o presidente da Federação Gaúcha, eles estabeleceram uma ação chamada Protocolo Zero, mas quando há denúncias, os julgamentos, as punições não acontecem, né? Estão acontecendo casos de racismo no Campeonato Gaúcho. E, de novo, né, Juca, assim como eu falei sobre a questão do julgamento do Robinho, a gente precisar depender das juízas mulheres para se posicionar, é muito triste que a gente coloque nas costas dos treinadores negros carregar as principais mensagens na luta antirracista, né? Até porque ocupam pouquíssimos espaços, né? A gente está aqui, num espaço dominado por pessoas negras, por jogadores negros, a gente liga a televisão, a maioria dos comentaristas são brancos, os treinadores são brancos, os dirigentes são brancos, né? Existe um problema gravíssimo. Nós três aqui, né, Alice? Como a maior parte das bancadas, né, são assim, a gente tem a vasta maioria dos ex-jogadores são negros, mas dos comentaristas ex-jogadores, a maioria ainda é branca, então isso vai estar mudando com o tempo, mas ainda é uma questão. E a gente, né, num universo em que tem tantos ex-jogadores como treinador, ainda ter tão poucos, mas, de fato, o Roger é uma figura muito importante, porque, né, atua muito nessa área, e, de novo, lamento que ele precise, né, ser quase uma voz solitária nesse espaço.